Você já se perguntou se a cremação poderia impactar a promessa de ressurreição mencionada na Bíblia? Pela primeira vez na história, um número crescente de pessoas está optando pela cremação em vez do enterro tradicional. Especialistas indicam que essa tendência continuará crescendo, com estimativas de que, dentro de uma década, até 70% das escolhas funerárias sejam direcionadas à cremação. Essa mudança cultural levanta uma questão importante. Os cristãos deveriam considerar a cremação como uma opção válida? E, mais ainda, quais implicações espirituais e práticas ela pode trazer? Neste vídeo, exploraremos 4 perguntas-chave para compreender melhor esse tema. Antes de começarmos, deixe nos comentários sua opinião. Você autorizaria a sua própria cremação? Aproveite para apoiar o canal. Curta o vídeo, inscreva-se e ative as notificações para não perder nossas publicações. Agora, sem mais demora, vamos às perguntas. A cremação é um processo pelo qual o corpo humano é reduzido a cinzas. Isso ocorre em etapas cuidadosamente controladas. Preparação inicial. Antes do procedimento, objetos metálicos como joias ou próteses são retirados. Colocação no crematório. O corpo é colocado em um caixão ou recipiente específico e levado a um forno que atinge temperaturas extremamente altas, em torno de 1000 graus Celsius. Desintegração. O calor intenso descompõe os tecidos corporais, que se evaporam. Redução óssea. Restam apenas fragmentos ósseos que, posteriormente, são triturados até se tornarem um pó fino conhecido como cinzas. É interessante observar que essas cinzas não são como as de um fogo comum. Elas são inodoras e não contêm carbono. As cinzas resultantes são recolhidas e armazenadas em urnas, ficando à disposição para serem enterradas, espalhadas ou guardadas, conforme a vontade do falecido ou de seus familiares. A Bíblia, embora não mencione explicitamente a cremação, oferece reflexões que podem ser aplicadas ao tema. Em Gênesis 3, lemos: Com o suor do teu rosto comerás o pão, até que voltes à terra, porque dela foste tomado. Pois és pó e ao pó tornarás. Esse versículo destaca nossa conexão com a terra e a mortalidade dos corpos humanos. De certa forma, a cremação ecoa essa ideia, representando um retorno à nossa essência primordial. O processo de redução ao pó simboliza humildade e fragilidade, relembrando a transitoriedade da vida. Além disso, muitos optam pela cremação por razões práticas, como considerações ecológicas. Por exemplo, atualmente mais da metade dos cidadãos de alguns países preferem a cremação devido à sua menor demanda por espaço e ao impacto ambiental reduzido. A cremação é uma alternativa sustentável. Do ponto de vista científico, a cremação é vista como uma opção mais sustentável em comparação ao enterro tradicional. Enterros convencionais requerem grandes áreas de terra e o uso de produtos químicos para embalsamamento, além de materiais como madeira e mármore para caixões e lápides. Esses elementos têm um impacto ambiental significativo. Embora a cremação também utilize energia e emita carbono, ela ocupa menos espaço e consome menos recursos, o que explica sua crescente popularidade entre aqueles que buscam práticas mais ecológicas. A cremação também reflete uma evolução nas normas culturais e religiosas. Em algumas tradições, ela é vista como um método de purificação e libertação. Já em outras, há um desejo de consultar textos sagrados, como a Bíblia, para obter orientação sobre o assunto. Embora a Bíblia não prescreva uma forma específica de lidar com o corpo após a morte, há relatos e símbolos que podem ajudar a compreender a visão de Deus sobre a cremação. Esses exemplos bíblicos revelam que a espiritualidade está mais ligada à fé e à obediência do que à forma física do corpo no momento da ressurreição. Ao longo das Escrituras, o fogo aparece com múltiplos significados. Em muitos casos, ele está associado à purificação e à presença divina, como vemos em episódios icônicos. Na sarça ardente, quando Deus se revelou a Moisés no deserto, Êxodo 3. No Monte Carmelo, durante a confrontação do profeta Elias com os profetas de Baal, 1 Reis 18, um evento que exemplifica o poder e a soberania de Deus. No momento do sacrifício, Elias orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje todos saibam que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo,
e que fiz tudo isso por tua ordem. Responde-me, ó Senhor, para que este povo saiba que tu és Deus e que estás trazendo o coração deles de volta a ti. Logo, o fogo do Senhor desceu e consumiu completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o solo e até mesmo a água no rego. Diante disso, o povo se prostrou e declarou: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Esses relatos mostram que o fogo, na Bíblia, não carrega necessariamente uma conotação negativa. Pelo contrário, ele simboliza a manifestação de Deus, sua purificação e poder. A tradição do enterro nas Escrituras. O enterro, por sua vez, aparece como um símbolo de respeito e dignidade em várias passagens bíblicas. Alguns exemplos notáveis incluem Abraão, que comprou uma caverna em Macela para enterrar sua esposa Sara. Gênesis 23. José, que fez seus irmãos prometerem que seus ossos seriam levados à terra prometida. Gênesis 50. Esses eventos mostram uma forte tradição de enterro entre o povo de Deus. No entanto, é importante notar que esses exemplos refletem práticas culturais e contextuais da época, e não necessariamente mandatos explícitos para os cristãos de hoje. À medida que a sociedade evolui, também mudam as práticas funerárias. Em muitos lugares, o espaço para sepulturas está se tornando escasso, e os custos associados ao enterro tradicional podem ser bastante elevados. Nesse contexto, a cremação surge como uma alternativa prática e acessível. Além disso, na teologia cristã, a ênfase está na ressurreição e na vida eterna, não na preservação do corpo físico após a morte. Jesus declarou em João 11: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Essa promessa reforça a ideia de que a esperança cristã está na eternidade com Deus, e não no estado físico do corpo. O exemplo de Saul e seus filhos. Um dos relatos mais citados sobre cremação na Bíblia está em 1 Samuel 31. Após a derrota de Saul e seus filhos na batalha contra os filisteus, os israelitas resgataram seus corpos de Bet-San, onde haviam sido expostos. A narrativa descreve que eles retiraram os corpos da parede e os levaram a Jabes. Queimaram os corpos, e em seguida, enterraram os ossos sob um tamarisco. Jejuaram por 7 dias em sinal de pesar. Esse episódio sugere que a escolha pela cremação foi influenciada pelas condições em que os corpos se encontravam. Provavelmente, eles estavam mutilados ou tão danificados que o enterro tradicional não era uma opção prática. A cremação, nesse caso, foi uma solução pragmática e respeitosa diante das circunstâncias trágicas da derrota. Ainda assim, os israelitas demonstraram cuidado e honra ao transportar os corpos, realizar um ritual cerimonial e enterrar os ossos de forma digna. Mais do que rejeitar o enterro tradicional, o episódio de Saul reflete uma adaptação às realidades práticas de uma situação específica. A escolha pela cremação, nesse caso, não contradiz os princípios bíblicos, mas demonstra respeito e sensibilidade às condições daquele momento. Assim, fica claro que, na perspectiva cristã, o mais importante não é o método pelo qual os restos mortais são tratados, mas a esperança na promessa de ressurreição e vida eterna. Com base nisso, você acha que a cremação pode ser uma alternativa válida? Deixe sua opinião e vamos continuar esse diálogo. A cremação e o enterro na cultura bíblica. Prática ou exceção? Era comum a cremação na antiga Israel? De acordo com a análise das Escrituras, a cremação não parece ter sido uma prática habitual na antiga Israel. Pelo contrário, ela aparece como uma exceção, usada em circunstâncias específicas. A norma predominante naquela época era o enterro tradicional, geralmente em túmulos ou cavernas, conforme indicado em diversos relatos bíblicos. Por exemplo, a prática de enterrar reis em sepulturas familiares era amplamente adotada, reforçando essa tradição. A cremação, por sua vez, surgia como alternativa apenas em situações extraordinárias, quando o enterro tradicional não era viável. O fogo como instrumento de julgamento e purificação. Em algumas passagens bíblicas, a incineração aparece associada à punição e purificação, mas não como uma prática funerária voluntária. Por exemplo, Gênesis 38.
Tamar foi condenada a ser queimada por adultério, embora sua inocência tenha sido posteriormente revelada. Levítico 20. A queima era prescrita como castigo para certas transgressões graves. Números 16. O fogo do Senhor consumiu 250 homens que ofereceram incenso de maneira indevida. Josué 7. Acã e sua família foram apedrejados e queimados como punição por desobedecer aos mandamentos de Deus. Essas passagens mostram que o uso do fogo está frequentemente associado a julgamento divino e não à cremação no sentido moderno. O fogo, nesses casos, reflete a justiça de Deus, a purificação ou a separação de práticas indevidas, e não um método de manejo dos restos mortais. O fogo na luta contra práticas pagãs. O fogo também aparece em contextos religiosos extremos ou para combater práticas pagãs. Em 2 Reis 21, o rei Manassés realizou sacrifícios abomináveis, incluindo queimar seu próprio filho. Em 2 Reis 23, o rei Josias ordenou que ossos humanos fossem queimados nos altares de Betel para profaná-los e desmantelar cultos pagãos. Embora essas ações não sejam relacionadas diretamente à cremação como prática funerária, destacam o papel do fogo na cultura antiga, seja como símbolo de purificação, julgamento ou oposição a rituais idólatras. O manuseio de ossos e implicações espirituais. O manejo de restos mortais tinha profundas implicações espirituais na Bíblia. Em Números 19, lemos que tocar em um corpo morto ou em uma sepultura tornava a pessoa ritualmente impura, exigindo um processo de purificação de 7 dias. Esse contexto sublinha a visão da morte como um evento que causa separação e requer limpeza. Apesar disso, o cristianismo moderno tem interpretado essas tradições de forma adaptada, considerando novas realidades culturais e práticas funerárias. Atualmente, as opiniões sobre a cremação variam entre as denominações cristãs. Algumas a aceitam como prática moderna, desde que realizada com respeito e dignidade, enquanto outras a rejeitam devido às suas conotações históricas ou doutrinais. Essa diversidade reflete a capacidade da fé cristã de evoluir, mantendo seus princípios fundamentais. Do ponto de vista ambiental, a cremação apresenta benefícios significativos. Uso eficiente de espaço. Ao contrário dos cemitérios tradicionais, ela não requer grandes áreas de terra, liberando espaço para outros fins. Impacto ambiental reduzido. A cremação evita a liberação de metano, um gás de efeito estufa gerado pela decomposição de corpos em sepulturas. Menor consumo de recursos. A cremação dispensa o uso de materiais como caixões de madeira e lápides de mármore, reduzindo o impacto ambiental e os custos associados. Outras práticas funerárias na Bíblia. Embora o enterro fosse a prática predominante, outras opções também existiam na antiga Israel. Por exemplo, embalsamamento. Embora menos comum que no Egito, ele era conhecido e praticado em casos específicos, como o de Jacó, cujo corpo foi embalsamado antes de ser transportado para Canaã, Gênesis 50. Essas alternativas ilustram a flexibilidade das práticas funerárias no contexto bíblico, dependendo das necessidades e circunstâncias de cada época. Agora, uma questão central. A cremação compromete a ressurreição prometida na Bíblia? Segundo 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo descreve como nossos corpos mortais serão transformados em corpos glorificados, incorruptíveis e espirituais. Ele afirma que Deus tem o poder de ressuscitar os mortos, independentemente de como os restos mortais foram tratados, seja por enterro, cremação ou outra circunstância. Paulo escreve que nossos corpos são enterrados em humilhação, refletindo nossa fragilidade humana, mas serão ressuscitados em glória. De humilhação à glória. A morte nos lembra de nossas limitações, mas a ressurreição reflete a perfeição divina. De fraqueza à força. Nossos corpos, vulneráveis a doenças, dor e envelhecimento, serão transformados em incorruptíveis. Essa promessa enfatiza que a ressurreição não depende do estado físico do corpo, mas do poder soberano de Deus. Aqui está o texto reformulado de maneira mais completa e original, preservando seu conteúdo e essência. Corpos ressuscitados e a soberania de Deus. Na ressurreição, conforme ensinado pelo apóstolo Paulo, nossos corpos serão revestidos de força e não mais limitados pelas fragilidades e fraquezas terrenas.
Paulo explica que haverá uma transformação de corpos naturais, adaptados à vida na terra, para corpos espirituais, plenamente conectados à vida eterna e à harmonia com o Espírito de Deus. Isso não significa que seremos fantasmas ou seres etéreos. Pelo contrário, nossos corpos ressuscitados refletirão a glória divina, livres das limitações físicas que enfrentamos agora. A Bíblia destaca a soberania de Deus como o Criador e sustentador do universo. Ele tem o poder de restaurar e transformar qualquer corpo, independentemente de seu estado físico ou das circunstâncias da morte. A cremação, portanto, não limita a capacidade divina de cumprir suas promessas. Em 1 Tessalonicenses 4, Paulo descreve o retorno de Cristo, um evento em que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, seguidos pelos vivos, que serão arrebatados para se encontrarem com o Senhor. Esse relato sublinha a independência do estado físico do corpo, afirmando que Deus pode transformar qualquer corpo em um glorioso e incorruptível. Não importa se o corpo foi enterrado, cremado ou perdido no mar. A promessa de Deus transcende nossas limitações humanas. Sou cristão e estou considerando a cremação. O que devo levar em conta? A decisão sobre cremação ou enterro deve ser baseada em uma reflexão cuidadosa sobre sua fé, os ensinamentos de sua igreja, as considerações práticas e os desejos de sua família. O mais importante é viver com a esperança da ressurreição e a promessa de vida eterna em Cristo. Uma oração de reflexão. Senhor Deus, agradecemos por tua infinita sabedoria e amor, que nos guiam em todas as questões da vida, incluindo as decisões sobre o destino de nossos corpos após a morte. Lembramos que nossos corpos são temporários e que nosso verdadeiro lar é contigo, na eternidade. Ajuda-nos a compreender que, seja por enterro ou cremação, o mais importante é nossa fé em ti e a promessa da ressurreição. Dá-nos sabedoria para tomar decisões que te honrem e respeitem nossas tradições e crenças. Que possamos encontrar paz interior ao escolher o que é melhor para nós e nossos entes queridos, sabendo que nossa esperança está firmemente ancorada em tua promessa de vida eterna. Concede-nos a graça de viver de acordo com teus ensinamentos, focados na ressurreição e não nas preocupações terrenas. Que nossas decisões e nossa vida reflitam nossa fé em ti e a certeza de que, em Cristo, temos a vitória sobre a morte. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Redentor, oramos. Amém. Sua opinião importa. Deixe nos comentários o que você pensa sobre o tema. Respeite as opiniões dos outros e compartilhe este vídeo com amigos e familiares que possam se beneficiar dessa reflexão. Apoie nosso canal. Inscreva-se, curta o vídeo e ative as notificações para acompanhar nossos próximos conteúdos. Juntos, podemos alcançar mais pessoas com informações valiosas e iluminar mentes com reflexões edificantes. Obrigado por estar conosco. Que Deus abençoe sua vida e sua caminhada.